estudantes! Estamos começando hoje mais um episódio do Vivências, Conversas Além da Sala de Aula. E hoje nós vamos compartilhar experiências de nós, 4 estudantes do IFES Campus São Mateus, que participamos da mobilidade acadêmica na UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, uma cidade de fronteira entre o Paraguai e a Argentina. E hoje vamos, então, introduzir o episódio Vivências Sem Fronteiras. Bom, eu sou a Alana Camato Carpaneto, sou estudante de Engenharia Mecânica no IFES Campus São Mateus e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, tenho olhos verdes e estou usando uma blusa branca. Boa noite, eu sou Yanilma Mendonça, sou estudante também do IFES, Campus São Mateus, faço parte da Engenharia Mecânica. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem de 1,90 m, cabelo louro escuro. E só. Sou eu. Oi, pessoal, eu sou Ana Luísa, sou graduanda em Engenharia Mecânica no IFES Campus São Mateus, também formada em Técnico Mecânica do IFES Campus São Mateus. Eu sou uma mulher de 23 anos, tenho 1,66 m, estou usando um óculos de 2 cores, meu cabelo é castanho de comprimento médio e estou usando uma blusa da Engenharia Mecânica do meu curso. Olá pessoal, meu nome é Carlos Gabriel Azevedo Oliveira, eu sou estudante do curso de Engenharia Elétrica do IFES Campus São Mateus, tenho 22 anos, tenho 1,90 m, vou fazer minha autodescrição agora, eu tenho 1,90 m, tenho cabelos cacheados, pretos, sou branco e possuo uma barba curta. Gostaríamos de agradecer ao CRJ, o Centro de Referência das Juventudes, pelo apoio técnico e por ceder o estúdio do Lab Poca, o Laboratório de Potencialidades Capixabas para a gravação desse episódio. Este espaço fortalece a juventude e amplia vozes como as nossas, que participamos de uma experiência tão interessante. Bem, antes de começar as perguntas, né, é importante falar um pouco de como foi essa mobilidade acadêmica. Nós participamos de um programa que possibilita, né, os estudantes a realizarem, que realizem parte de sua formação em outra instituição de ensino. No caso, estamos na Universidade da Integração Latino-Americana, conhecida como UNILA, localizada na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, que é a região conhecida como Tríplice Fronteira, por fazer divisa com Paraguai e a Argentina. Então a gente vai começar agora com o bloco de perguntas. Primeiramente, a gente vai fazer uma pergunta de abertura, né? Antes de chegar em Foz do Iguaçu, o que vocês imaginavam que iriam encontrar lá? Contextualizando um pouco, nós dois fomos primeiro, né? Então a gente teve esse primeiro contato, trouxemos um pouco da nossa experiência, né? Bem pouquinho, e eles conheceram em sequência. O que vocês esperavam conhecer em Foz do Iguaçu? Nossa, acho que de verdade tudo que a gente podia esperar foi diferente. Porque... querendo ou não, a gente sabe que Foz é uma cidade turística, né? Tipo assim, falando da cidade em si. Só que, por exemplo, na primeira semana que a gente não tinha aula, né? A gente aproveitou para turistar a cidade e tudo mais. Só que quando você começa a viver na cidade, uma experiência completamente diferente, você vê até, tipo assim, simples detalhes da cultura, por mais ainda que seja dentro do Brasil ou ainda outro estado, é uma cultura diferente, sabe? Ter que se adaptar ao clima, que é completamente diferente, tanto de extremo frio quanto de extremo calor também, que a gente pegou. Tudo muito novo. É muito absurdo, cara. A cultura lá é muito... Você vivencia muita cultura, você não anda só com o pessoal que fala espanhol, você anda até com árabes. Tem árabes lá. Então, tipo assim, é muita cultura. Você tá falando uma língua aqui, fala um espanhol ali, um portunhol aqui, e depois vai até um árabe de brincadeira. Sim, então... de fato é uma coisa bem interessante, né? Você tá andando na rua e passa duas pessoas da cultura árabe e de repente a gente vê budistas, monges, entendeu? Então é uma coisa, tipo assim, é uma cultura bem mista, né? Que a cidade tem uma cultura bem mista, realmente é muito bacana, eu também percebi isso. Na verdade, e Foz do Iguaçu, desculpa te interromper, mas Foz do Iguaçu
o engraçado é que dificilmente você, na verdade, na rua, encontra um brasileiro. É mais difícil encontrar um brasileiro que encontrar alguém que é de outro país. É mais fácil encontrar brasileiro na Argentina É. do que no Brasil. Sim, sim. Quando a gente vai fazer os passeios de ônibus, então, do nada você ouve aí você olha pra trás, um alemão, ou senão um polonês, um É só africano. isso. É uma cultura muito mista, É uma realmente é uma cultura cultura muito muito mista lá na cidade. E é muito interessante também porque, não sei se vocês sabem disso, né? Mas a gente acabou descobrindo lá no Foz mesmo, a Geis até que comentou com a gente, que Foz do Iguaçu é uma das cidades do Brasil que mais tem pessoas que vieram da... Como é que é o nome da cidade? Do pessoal que era lá da academia? Ah, eles são árabes. É Arábia Saudita? Mas tem um nome, Não, Ah, eu acho que eu sei, porque até aquele rapaz da moto que... O Abdu era de lá. O Abdu... Libanês? Isso! Líbano. do Foz do Líbano. Iguaçu tem uma grande concentração, né, de pessoas que vieram do Líbano e outros lugares também, assim, nessa questão. Por exemplo, a gente malhou durante um período numa academia que era uma academia libanesa, que era metade paraguaia. Então, tipo assim, a gente conheceu pessoas de todos os lugares Nossa. numa academia, entendeu? Aham. Você cruzava pra ir no bebedor, tinha uma língua diferente, no outro bebedor tinha outra, no banheiro, mais 5, entendeu? Então, é muito Foz interessante. do Iguaçu é uma cidade, tipo assim, por mais que tem gente que fala como se fosse uma cidade sem cultura própria, mas acho que o que faz Foz do Iguaçu ser Foz do Iguaçu É é essa justamente uma quantidade. cidade que abriga todo tipo de pessoa, que vem de Isso. qualquer tipo de lugar, que sai qualquer tipo de cultura, todo mundo se sente acolhido lá de qualquer forma. A cultura, a religião, línguas lá é um lugar bem rico Muito. dessas características mesmo. É muito bom. Segunda perguntinha. Se vocês tivessem que resumir o primeiro mês em Foz do Iguaçu em uma palavra, qual seria? E por que seria? Acho que isso... Adaptação. A gente Chegou uma semana antes. a gente chegou uma semana antes, lá em Foz, pra turistar. E aí, os pais da Lana foram com a gente pra turistar a cidade. E a gente ficou, então, no Airbnb. Então tava tudo tranquilo. Quando chegamos no prédio, foi a pura adaptação. Que a gente teve que escolher o lugar pra alugar, né? E o próprio dono era argentino, cara. Foi uma pura adaptação ali. Se adaptar com o ônibus também. Era uma outra parte do ônibus, o Muito aplicativo. A ideia também da Itaipu também, usar crachá, você perder, você deixar o crachá em casa, já era uma preocupação a mais de sair de casa. Perdeu o ônibus. A pergunta que Perdeu não o quer calar, ônibus. vocês já esqueceram o crachá e ficaram barrados na barreira? Não, mas eu Não. perdi muito ônibus porque eu esqueci o crachá no quarto. Nossa. Nossa. É porque parece uma coisa tão besta, tipo assim, fala, nossa, tem que se adaptar com o horário de ônibus. Mas não é besta. Não é besta quando você percebe que só o crachá você esqueceu lá em cima no quarto. O ponto de ônibus é ali do lado do prédio, é do lado do prédio, mas é uma coisa muito simples. Uma coisa que eu adotava pra mim era tipo assim, era como se aquele crachá fosse, eu conseguisse abrir a porta do prédio do Rafita só com o crachá, entendeu? A primeira coisa que eu fazia, eu levantei da cama pra sair o crachá no pescoço. Porque atrás do crachá eu deixava o quê? Meu cartão do ônibus. Então, se eu esquecer o crachá, A gente esqueci o também, ônibus a também. gente- E o me pior foi deixava. dia de prova. Nossa, teve dia de prova que eu esqueci o crachá, perdi o ônibus. Só de Uber que eu tive que ir. Gente. Eu acho que se eu fosse colocar meu primeiro mês em Foz do Iguaçu seria a mudança. Eu acho que foi uma mudança total, tipo assim, não só de local pra morar, mas também de costumes, entendeu? A gente tem uma mudança de costumes muito grande. Tipo assim, no prédio você tem alguns costumes que a gente tinha, né? Que era questão de limpeza, organização, tempo de fazer comida, o que você usou, você tem que lavar, manter tudo organizado, porque é algo que a comunidade onde a gente morava usava, entendeu? Acho que também é importante contextualizar que nós todos, apesar de termos ido em períodos diferentes, ficamos no mesmo prédio. Sim, e a Geise, que a gente citou anteriormente, era uma das moradoras desse prédio, que acolheu a gente logo na chegada, nós dois. E eles Aí falaram, né? quando eles foram embora, a Geis também foi embora. Quem nos acolheu foi o De Leon, nos ensinou todo o trâmite ali de Foz do Iguaçu. Contextualizando mais vocês. O prédio, tudo era em coletivo, ao menos no seu quarto. Então você tinha o seu quarto e o seu banheiro. Só que a cozinha era tudo uso comum. Lavanderia. E lavanderia. Então, tipo assim, Sala de estar, a sala de estar, era televisão, dividida. então tudo você dividia com os outros. Esse Detalhe, era o caso. gente, se vocês foram sozinhos pro prédio, vocês tinham que dividir a sua geladeira com outra pessoa. Então era uma geladeira
para 2 pessoas. Então você tinha que fazer esse controle do que você pegava na geladeira para você ter garantir que você pegou o seu produto, que era seu, para não arrumar confusão. Então, Importante. ainda bem que a gente foi em duplas, então cada geladeira era 2 pessoas, então as duplas já pegavam a geladeira, então não tinha esse problema. Mas ainda assim ocorria fatos de produtos sumirem. E até armários, tá? Não, mas o primeiro mês é mudança e adaptação, sem tirar nem pôr. Mudança e adaptação. Mudança e adaptação. Vamos falar para a próxima pergunta, né? Então, o contato com a Itaipu Parktec e a experiência com a Unila contribuíram para a formação acadêmica e pessoal de vocês? Poderiam dar alguns exemplos do que contribuiu exatamente? Nossa, com certeza. É porque, assim, volto de novo à parte que a gente conhece primeiramente Foz como uma cidade turística. Então, quando você vai para turistar, nossa, eu estou visitando o Itaipu, sabe? Uma hidrelétrica. Se não me engano, é a segunda maior hidrelétrica do mundo, né? Se eu não me engano, é isso aí mesmo. Então, tipo assim, você vai pra lá com os olhos de um turista. Agora, ainda mais a gente que é da engenharia. Então, as nossas aulas, todas praticamente eram lá no Parktec. E o Parktec era um espaço dentro do espaço da Itaipu, né? Pode assim dizer. Não na usina em si, mas um espaço que ficava na mesma área. Então, assim, a gente ter a rotina de todo dia pegar um ônibus da Itaipu, com o crachá da Itaipu, e viver no mesmo ambiente em que os professores também trabalham na Itaipu, muda completamente a visão que você tem de profissionalismo até mesmo na nossa área, entendeu? Sim. Cara, eu tô aqui pensando que, assim, além da nossa vivência, só por sair um pouquinho do assunto, porque eu lembrei uma questão do que a gente teve lá no próprio Foz do Iguaçu. Uma coisa que me bateu muito lá foi a parte de estar entrando em outro país. A gente entrou em outros países e a nossa rua, no caso do prédio lá, ela tinha a reta dela tinha a visão direta do Paraguai. Então você via todos os prédios do fundo. E você cruzar a ponte, você, tipo assim, falar assim, caraca, eu não sei as leis desse país. O que eu posso fazer de errado aqui e ser preso dentro de um país? Então, essa parte que eu queria contar, tipo assim, é algo muito impactante você estar em outro país. Você tem que falar o espanhol, porque lá é o espanhol. Mas, assim, a parte do Brasil também é interessante. E o Parktec lá, contextualizando também, ele tinha barreira, ele é uma empresa binacional, então ela pertence tanto ao Brasil, tanto ao Paraguai. E o fornecimento de energia também é dividida, 50-50. Há outros trâmites que o Brasil faz com o Paraguai também, mas fica legal de vocês de pesquisarem. Mas sim, a parte que eu achei legal do Parktec é porque eu tive a disciplina de cálculo 2. E o meu professor mesmo, de cálculo 2, era um amor. Era um amor. Aquele cara era muito bom. E ele também era um engenheiro que trabalhava dentro do Parktec. Então, tipo assim, aquilo me abriu muitos olhos, porque, assim, caraca, um professor, ele sai daqui depois da aula dele e vai trabalhar dentro do Parktec. E, assim, o Parktec, ele fica dentro da usina, vamos dizer assim, né? Sim. Era esse, eu tava esperando um momento pra poder pontuar esse caso aí. Quando a gente tava lá, o Itaipu, no caso, ele adota a nossa mobilidade, pelo menos a parte da mobilidade que a gente foi, já que teve uma diferenciação em questão do intercâmbio, justamente lá no Parktec, eles adotavam o nosso programa da gente participar das atividades do Parktec em si como um intercâmbio estudantil. Mas eu falo assim, mas por que intercâmbio a gente está no Brasil? Mas só que aí, no decorrer do desenvolvimento das atividades, eles explicaram que a terra onde Itaipu domina é terra neutra. Ela não é do Brasil. A gente está no lado do Brasil, mas não é do Brasil. A gente está do lado do Paraguai, mas não é do Paraguai. É terra neutra. Ambos os países dominam aquela terra. Então, todas as decisões tomadas dentro do domínio da Itaipu, tem 2 diretores na Itaipu, um do Paraguai e um do Brasil. Eles tomam a decisão juntos. Então, era considerado intercâmbio. Vocês são intercambistas. Se vocês passaram mais de 12 horas naquele Itaipu Parktec, igual eu passei, mas Ana Luísa, vocês são intercambistas, porque a maior parte do dia de vocês passavam fora do Brasil. Uhum. Ou melhor, em terra neutra, que era a terra de 2 países, né? Então, uma mobilidade acadêmica. E outro caso também, a gente foi para a Unila, a gente não tinha muita informação, a gente sabia que a gente ia exercer algumas atividades dentro da Itaipu. A gente foi instruído em questão, né,
dos crachás e tudo mais. Mas a gente não sabia como é que funcionava o Parquetec. Aquilo lá é outro mundo. A tecnologia que aquele lugar fornece aos alunos que ali estudam é outro mundo, entendeu? Então, eles têm laboratórios com estrutura para ensino muito boa, entendeu? Professores muito bem capacitados, nós também temos. Mas lá, tipo assim, a estrutura deles é melhor justamente pelo fato de ser uma instituição privada que é alugada por instituições públicas. Sim. Então, o Parquetec, as salas, os laboratórios são tudo do Parquetec, que a Unila e a União Oeste pagam, em casa, um aluguel, entendeu? Para fazer uso daqueles lugares. Então, tipo assim, a tecnologia lá que a gente tinha acesso era absurda. Uma coisa que, tipo assim, eu acho que se eu não tivesse feito a mobilidade, eu não teria tido essa experiência. Então, quando eu cheguei lá, aquele negócio, tipo assim... na primeira vez que eu vi a barreira de Itaipu, de acesso, nossa, eu me arrepiei tudo. Porque eu sou da engenharia elétrica, eu falei assim, nossa, isso aqui é nível, entendeu? Alto nível para engenharia elétrica. Isso aqui é alto nível para engenharia elétrica. Então, eu falei assim, nossa, incrível. Todo dia atravessar aquela barreira, tirar uma foto, era sagrado. Tirar uma foto e postar no Instagram, tô atravessando a barreira, mais uma vez. Então, eu acho que foi uma experiência muito boa nessa chegada. E, tipo assim, a nível profissional, eu acho que evoluiu muito, entendeu? Eu posso dizer que eu tenho o contato que eu tive lá, os trabalhos que eu desenvolvi lá, e isso vai atribuir bastante para minha carreira profissional. Bastante mesmo, porque você aprende a lidar com o dia a dia de uma empresa que trabalha realmente com aquilo que você está se formando para exercer, entendeu? Então, acho que nesse ponto, tipo assim, o que pode se melhorar no seu profissional? Sim, e esse é o exemplo. É o cotidiano, o dia a dia da gente conviver em um outro ambiente, com outras culturas, outras línguas e etc. Eu acho bacana também, porque lá no Parquetec, né, é a Unila e a UniOeste também, que é a outra universidade. Isso. E os Talvez alunos... valha a pena falar um pouco até sobre essa questão Sim. física, né, de como funcionava lá, para contextualizar o É porque pessoal. o Parquetec, ele tem várias casinhas. E essas casinhas são tanto divididas com a Unila quanto com a UniOeste, que é essa outra universidade. Vou começar a descrição pela barreira que o Carlos falou, porque passar pela barreira é emocionante. Verdade. Nossa, barreira. Assim que a gente pega um ônibus municipal lá dentro de Foz do Iguaçu, a gente desce na barreira, que é a porta de entrada da Itaipu Binacional. É como se fosse pensa num pedágio de rodovia. Isso. Só que no meio de uma área neutra. Exatamente. E, tipo assim, você não paga pra entrar, só pessoas específicas podem entrar. E só entra com crachá. Você aproxima o crachazinho como se fosse numa empresa, atravessa, entrou, você tá numa zona neutra. Bateu o seu ponto na zona neutra. Vários guardas. Lá você coloca o crachazinho, a catraca abriu sozinha, vários guardas, não tá com crachá. Triste, Volta. triste, volte. E tipo assim, você não anda e chega nas casinhas como a Lana falou. Você tem que pegar outro ônibus, que é um ônibus da Itaipu, que te leva pra dentro A do gente Parquetec, passa pelas né? capivaras que ficam lá do lado do lago. Sim, o lago Tem que bonito da lembrar. Itaipu, cheio de capivaras. Lá da Piracema que eles falam. É. Os ônibus da Itaipu param para as capivaras atravessar. Não sei se vocês pegaram esse Nossa, trânsito de Nossa, capivaras. isso foi um caos, Trânsito de gente, pra mim. capivaras é Saímos muito de bom. noite e as capivaras atravessando o ônibus. Ele desligou, ficou só com o farol aceso pra esperar as queridas atravessar e elas param. E elas vão Olha. devagarzinho. Mas elas são o ícone. E elas são ícones. Elas são lá, ícones então de tem lá. que esperar elas atravessarem. Então depois que a gente pega esse ônibus, passa por todo esse rolê, a gente chega lá, desce no outro ponto de ônibus onde está cheio de guardas para checar se você tá realmente com o seu crachá. E a partir dali você entra numa série de casinhas coloridinhas muito bonitas, que antigamente eram as casas dos construtores da Itaipu, né? Uhum. E lá, cada sala possui blocos de salas de aulas, banheiros, laboratórios. E ali tá dividido entre 3 faculdades, né? Então, tipo assim, nós temos a faculdade aberta, tem também a Unila e a UniOeste. E ainda tem uma terceira, uma quarta, que eu não sei se saiu de lá ou ainda tava lá. Ah, acho que não. Deve ter saído, Deve ter mas... saído. Ok, no caso. O legal de lá também era a adaptação. Vocês pegaram, vocês nos instruíram. A adaptação lá de sala é muito diferente. Muito diferente. É muito diferente. O espaço, o bloco e a sala. Você tinha que ter... Cada monte de casinha era um casa. espaço. É como se... Pensa em Minha Casa Minha Vida, um monte de casinhas iguaizinhas, só que eram todo um monte de casinhas iguaizinhas, de cores diferentes, e você tinha que se localizar pelas... Tá onde? Tô na casinha vermelha. Pela casinha vermelha. E pra você se localizar é cheio de mapa, entendeu? Então, tipo assim, você parava assim, meu Deus, onde é que eu tô? Aí tinha um mapa lá com um Você pontinho está. marcando, você está aqui, bloco não sei quanto da conta,
auditório não sei ler o quê, e era isso. Aí o bacana, porque igual tá falando, essas casinhas são todas divididas. Eu vou colocar principalmente a Unila e a Unioeste, que são as principais, Que a né? gente teve mais contato, né? Isso. E os projetos, independente se é tanto alunos da Unioeste ou alunos da Unila que desenvolvem, todos eles se integram de uma forma tão bonita, tipo assim, eles não veem divisão nenhuma naquilo. Por exemplo, lá, igual em São Mateus, aqui no IFES, tem o Baja, lá eles também têm o próprio Baja, e são alunos da Unioeste, alunos da Unila, todos que participam juntos, dentro de tantos outros projetos, porque tem muitos cursos, né, na Unila, então... É muito bonito, tipo assim, ver eles se integrando, assim, dessa forma, e tantos projetos acadêmicos, também eventos que tem. Muito massa. E isso é um ponto importante que a Alana citou e o Carlos, porque tem os eventos, vocês não conseguiram pegar o evento da Iguaçu Nova. Muito triste. Foi um grande evento, Você sabia que tinha um cachorro, aquele cachorro robô que roda Itaipu? Sim! Ele estava lá no evento. Ele fica lá rondando. Cara, aquele cachorrinho é muito top. Acho que o nome dele era o quê? Spot, que Porque eu falava? não sei se vocês tiveram muito acesso ao prédio das águas, né? Que é onde ficava a instituição Não. do Parquetec. Mas ali tem uma sala que é a sala de tecnologia, que tem vários deles. Sério? São Sério? vários, são vários. São vários cachorros Nossa, daqui. a gente só viu um, eles estavam passeando com ele, assim, pelo evento. Nossa, São, muito são bacana. vários cachorros, submarino, drones, tá tudo na mesma sala. Nossa, e era um evento muito legal. Foi até o Wendel Bezerra que ele fez uma palestra acho que foi de segredos de dublagem. Nossa, foi muito bacana. Tinha muito pessoal conhecido. Também teve até show do Lagoon lá. Mas fora isso, tipo assim, eu falo da parte acadêmica. Nossa, é muito incrível foi o festival. Eles são muito fortes em questão acadêmica mesmo. A gente viu lá, porque lá, contextualizando lá também, o Parquetec é só a parte da engenharia. Então, a gente vai ter engenharia de energia, engenharia de materiais, física, química, civil, Acho que só. arquitetura também tem. A arquitetura também tem algumas aulas, mas é porque eles fazem algumas aulas da engenharia também. Isso. Isso também tem muito disso, né? Alunos que cumprem matéria, pagam matéria na engenharia, então tem acesso também ao Parquetec. Isso. E aí lá tem a questão de você já dividindo aula com um monte de engenharias diferentes. Você não sabe Sim. quem é de quem, qual engenharia. Mas, cara, isso fica cada vez melhor. Você conhece outros professores, outros alunos, a instituição é gigante. Professores que falam portunhol, que falam Portunhol. português muito mal. E aí, tipo assim, a gente desenrola, a gente dá nosso jeitinho pra entender. Professor de ética. Nossa, não. Então, aí, tipo assim, é igual, com uma contextualizada aqui, a gente abordou que lá tinha 4 instituições. Elas são Unila, Unioeste, a UAB, que é a Universidade Aberta Brasileira do Brasil, não sei se é o termo correto, e o SESI Senat. Isso, Na época que a gente estava lá, o SESI Senat tinha encerrado a parceria com o Parquetec. Então, quando a gente saiu, a placa já não estava mais lá, Entendi no bloco isso. onde eles A gente estudavam. pegou o período final deles lá dentro. A gente viu poucos estudantes adolescentes lá, poucos. Os adolescentes que a gente via muito era do programa de extensão do Parquetec. Jornada Microfone. Jovem. É uma coisa assim, programa de extensão do Parquetec, que era envolvendo lindeiros do Lago de Itaipu. Então, o Parquetec, ele tem muito desses programas lá. Então, as crianças que a gente viu rodando pelo Parquetec era desse programa. Mas, assim, Ah, verdade. Você César chegou. Senat, Acho que sim. normalmente eles estavam nas sextas-feiras. Trilha Jovem. Eles ficavam carregando, quando a gente É. foi, pelo menos, eles ficavam carregando umas plantinhas, que eu acho que o projeto era cuidar da Sim, plantinha. isso mesmo. Aquele era muito legal, cara. Mas a parte acadêmica deles é muito interessante, porque eles não têm, vamos supor, aqui no nosso campus a gente tem engenharia mecânica e engenharia elétrica. Nossos projetos são limitados a isso. Uhum. Então, ou seja, na engenharia mecânica a gente tem o Baja, que fornece nossos conhecimentos em cima de um veículo off-road. Lá eles têm tanto o Baja, tanto o que me encantou foi um veículo movido a ozônio, hidrogênio. Cara, é muito top. Parece um barril de petróleo, assim, só que com um motor a hidrogênio, com um pneuzinho de bicicleta. E assim, caraca, eu queria projetar isso. É outro mundo, né, É velho? outro mundo. A gente, E nossa. tem muita coisa lá também. Tem, acho que a fórmula deles também, que é o carrinho de Fórmula 1. que não é Eles Fórmula queriam começar o projeto, se eu não me engano. Mas tem muitos projetos. A própria engenharia física faz muitos projetos, porque a gente tanto participou do Iguaçu Inova, quanto do festival Semana da Engenharia. Semana da Engenharia. Das engenharias
geografia e arquitetura. Uhum. Aí participamos desse evento que foi a física que... Acho que na época que a gente ficou lá não tinha muitos eventos, não, né? Não, acho que os eventos assim que eu mais participei foram do lado da fundação mesmo, né? Porque como a gente teve a pesquisa, a gente acabou participando de coisas envolvendo a nossa pesquisa, entendeu? Então, tipo, a gente participou de eventos assim, por exemplo, palestras, defesas de mestrado dentro da área, entendeu? Ficou mais nessa questão profissional, né? Mas Vamos, então. outra coisa também que não sei se vocês vão querer comentar, porque eu não sei se vocês conheceram muito, mas a Unila, galera, ela é dividida em 4 campos? Ou são Quatro 5 campos. Quatro campos? campos. Então, tipo assim, se você pega a matéria em todos os campos, é um passeio pela cidade. Cada campus fica numa parte Tipo assim, diferente eu ali, tenho que entendeu? jantar, mas eu tenho que ir pro CI. Meu Deus, eu janto, eu vou pro CI. Tinha vezes que a gente saía, assim, 30 minutos antes do almoço, ia correndo, ia pro outro campus pra almoçar a comida CI, do pessoal, outro campo, contextualizando, é o campus de integração da Unila, né? Isso, são 4 ou 5? São acho que 3 ou 4. É 3 ou 4. Porque tem É o JU, do CI O e JU, que é o Parque Jardim ETEC. Universitário. Isso. Que atualmente o governo conseguiu e agora a propriedade da Unila já não é Isso. mais alugada, então a Pouso propriedade... do Capião, eles Isso, conseguiram que é onde- adquirir. Tem a moradia, não é? Se eu não me engano. Isso, Não. que é o Não. Almada. Ah, lá. Não, o Não, a CI... moradia é no CI. Isso. É, no centro... O Ju, ele fica... O Ju, que é o Jardim Universitário, ele fica do lado da Universidade Unioeste, Unioeste. né? Que é a universidade estadual de engenharia mecânica e engenharia elétrica. Então, tipo assim, é realmente muito interessante que nós temos o contato com eles dentro da Itaipu e nós também temos o contato com ele do lado do Ju, né? Aí nós temos o outro campus, que é o CI, que é o Centro de Integração, onde ficam os dormitórios da Unila, Sim. que são para estudantes, prioritariamente para estudantes que vêm de outros países, né? Então, Isso. é uma quantidade de gente, Incrível. sim. E, contextualizando de novo, o CI, ele tem a regra é o seguinte, o estudante, ele vem pra cá com algumas dificuldades, claro, porque em outro país, né? Então, a Unila cede esses alojamentos por um período de 6 meses. Então, os estudantes que vêm de outro país ficam 6 meses nesses alojamentos para poder se estabilizar, se organizar, encontrar um local para morar. Após esses 6 meses, se não tiver nenhum estudante necessitando de ocupar a vaga, eles podem continuar. Mas o período é de 6 meses. Após isso, eles têm que, né? Eles têm o auxílio, claro, o auxílio financeiro da Unila serve para poder ajudar, subsidiar uma casa, um lugar para Isso. poder morar, né? E o interessante é que dentro desse alojamento eles vivem o mesmo esquema que a gente viveu no prédio do É Rapitos, né? É tudo Eles- coletivo. A única diferença é que no alojamento da Unila tem a divisão de quartos, né? Então, tipo assim, acho que são 3 estudantes por quarto, né? Alguma coisa São assim. 2 estudantes por quarto. Dois Aham. estudantes por quarto, o E- resto é tudo dividido. E detalhe, tá, gente? A cozinha deles é super tecnológica. Ah, nem É precisa. cooktops em cima de pedra. É tipo assim, micro-ondas. E a gente no rústico. Lavanderia lá vai secar, tá ligado? Aham. Tá lá. Sim. Nossa, só voltando na parte que a gente falou da integração dos cursos, que igual tá falando que lá tem muitas engenharias. Só que um ponto interessante é que na Unila em si, que é onde a gente estava, não tem engenharia elétrica e mecânica. Isso. Então a gente teve, por exemplo, que as disciplinas que a gente pegou, a gente teve que pegar ali de uma engenharia aqui, uma engenharia lá. Então isso fez com que a gente tivesse ainda mais o contato com muita gente. muita gente. Uma coisa que a gente consegue perceber é que meio que a engenharia de energia, que é a que tinha lá, ela é meio com uma mesclagem de engenharia mecânica e elétrica, né? Eu acho que a Ana Luísa chegou a pegar algumas matérias da engenharia de materiais, não A foi? gente pegou Sim, também. materiais. Isso aí, eu só Materiais. peguei da engenharia de energia, gente. Isso aqui... Aí, agora vamos, gente, pra próxima pergunta. Deixa eu só terminar de falar dos campos, que faltou 2, né? É verdade. 2? O Parquetec. No caso, o Almada, que é o campus de música, né? Música e artes, no geral, e também ficam questão de escritórios e tudo mais da Unila mesmo. Uhum. E o último é o Parque Tec, onde fica as universidades e a Fundação Itaipu, Parque Tec. Qual foi o maior desafio pessoal que vocês encontraram de morar longe de casa durante essa mobilidade acadêmica? Dividir as coisas. Cara, é você ter que aprender a dividir coisas com pessoas que vocês não conhecem. Tipo, não tô falando assim de uma coisa mesquinha, mas você dividir uma panela com alguém que não soube lavar a panela. Nossa, aquilo ali, você tinha que comprar a própria panela e deixar lá às vezes, porque compensava muito mais o que o pessoal fazia com as panelas.
Gente, Corta- Alguém cozinhou e corta você a Ariana panela do que cozinha pra você poder cozinhar dignamente, entendeu? Não, Um pedação de macarrão lá. é porque tem gente que, tipo assim, infelizmente, ia pra lá e não sabia cozinhar. E aí chegava e misturava, só misturava as coisas. E aí tinha coisa que era incomível. Nossa, aqui, Nairo. Coitado. É, Não, mas voltando, tipo assim, essa parte de focar nessa parte de estar longe de casa, eu acho que é justamente estar longe de casa, porque por mais que ela seja uma cidade muito linda, você chegar assim, não tem aquela sensação de pertencimento. Você tá longe de toda essa rede ali de apoio. Uhum. Parece bem, tipo assim, nossa, é só um período. Mas depois que passa uma primeira semana, passa uma segunda semana, você não tem mais seus amigos ali. Por exemplo, você tá nas aulas, você quer fazer uma piada ali durante as aulas, cadê os seus amigos pra você falar? Sim, sim. Não tem. A questão, tipo assim, a gente pegou a época de frio. No dia 23, eu não esqueço, gente. Dia 23 de junho, na noite do dia 23 de junho, na virada de São João. 1 grau. Nossa. 1 grau Celsius. Eu não dormia. Meus pés estão gelados, meu nariz doía. vale ressaltar que o querido não tinha coberta, tá? Aham. Como Eu que levei é uma isso, coberta. cara? Eu levei uma coberta. A minha mãe avisou ainda, Gabriel, leva mais coberta, porque faz frio lá. Eu falei assim, não, mãe, tá de boa, pá. Fui salvo pelo De Leon. De deu Leon uma me deu uma coberta. coberta que era a coberta comunitária que ficava na sala. Ele me deu pra me lavar e pra me poder usar. Com dó. Leão, pai Porque, de tipo, todos. assim, eu falei com ele, eu vou comprar. Aí ele falou assim, não compra que não compensa. Depois você vai ter que deixar aí porque você não vai conseguir levar. Então, a Ai, gente ele é não uma comprou. pessoa muito Fiquei, boa, gente, ó, isso aí, eu adoeci. Geise cuidou de mim. Eu gripei. A garganta inflamou, eu não conseguia falar sem tossir, chegava a ser engraçado, porque tipo assim, qualquer coisa que eu ia falar, eu tossia, e a Geise cuidou de mim 7 dias, que foi o tempo que eu fiquei mal, até eu ficar melhor. Tipo assim, minha mãe não tava ali, entendeu? E nesse período de tempo, Geise foi uma mãe, entendeu? E aí, tipo assim, a gente teve muito apoio de quem tava lá, entendeu? Pessoas que entendem, porque estão ali há mais tempo, entendeu? E sabem a necessidade que a gente tinha de um apoio, que a gente não tinha o apoio da nossa família já. Então, eu ia falar agora, tipo assim, igual a Geise foi pra vocês, porque quando a gente chegou também ela foi embora. Nossa, o De Leon salvou a gente, porque eles já estavam ali há mais tempo. Então, eles sabiam o baque que era a gente chegar lá, não conhecer ninguém, ter que se adaptar com tudo. Então, tipo assim, ele acolheu a gente de uma forma que foi muito carinhosa. Tipo assim, a gente tá naquela vulnerabilidade, querendo ou não. Ele acolheu a gente de jeito muito bom, explicou tudo como funcionava. A gente todo perdido em Foz do Iguaçu, sem saber o que fazer. Ai, deu o fim de semana, pra onde que a gente vai? Sempre animando a gente, sabe? Aí agora a gente vai... Deixa eu só falar da Geise também, eu Ah, tenho vai que lá, falar vai da lá, Geise. vai lá. Geise, te amo. Primeiramente. Você foi primordial, né? Porque a parte da adaptação foi extremamente difícil, porque a gente Nossa. pegou um frio pesado, nenhum dos dois estava pronto, a Geise estava sempre ali, sempre ajudando. Ficou doente, a doutora ia lá fazer uma sopinha pra você, então assim, foi uma mãe, nossa doutora. Então agora a gente vai na nossa sexta pergunta. Depois da mobilidade acadêmica, mudou algo nos planos profissionais de vocês? De que forma? Cara, assim, de certa forma, sim, porque você tá lá e vê a Itaipu com outros olhos, de novo, sem ser de modo turístico, você vê, caramba, eu posso trabalhar aqui, entendeu? Então, foge um pouco da bolha, vamos dizer assim, que a gente tem de carreira depois do IFES e passa para um lugar até mais longe. Então, por exemplo, eu não tenho só que me ater a esse lugar aqui que eu vivo, esse planejamento que eu já tinha pronto. Então, a gente já consegue expandir mais esse planejamento que a gente tem, até porque não é necessariamente planejamento. Então, qualquer oportunidade nova que a gente tem, qualquer experiência nova, já é uma coisa a mais que a gente pode planejar para depois. Agora, respondendo rapidinho, no meu caso, é igual a gente teve uma a mais, que foi, no caso, o intercâmbio no Parquetec, né? Desenvolver atividades no Parque Tecnológico. Eu acho que isso deveria ser uma coisa, todo mundo que vai lá deveria ter essa oportunidade. Porque eu não tinha a experiência da área da eletrônica de potência, né? E aonde eu fiquei exercendo as atividades no Parquetec é a área de eletrônica de potência. E, tipo assim, eu tive uma visão da área da engenharia elétrica que eu não tinha anteriormente. Eu tive contato com coisas que eu não sei se um dia eu teria, entendeu? A oportunidade de ter. Já que o Parquetec é uma fundação do Itaipu que desenvolve atividades para muitos órgãos governamentais do Brasil, Polícia Federal e etc.
E aí, inclusive, esse projeto era da Marinha Brasileira. E eu não ia ver. Gente, eu tenho certeza que se eu não tivesse essa oportunidade do Parquetec, eu nunca ia ver como é o desenvolvimento de um projeto pra Marinha, por exemplo. E, tipo assim, aí eu acho que se mudou um ponto de vista no meu profissional, eu acho que sim, que eu queria me aprofundar um pouco mais na área de eletrônica de potência. Porque eu achei que é uma área que realmente faz diferença em questão de tecnologia, de avanço tecnológico. Aí, nesse ponto de vista, assim, eu acho que seria bacana. Pra mim, da mesma maneira, né? Como ele falou, nós tivemos essa experiência dentro da fundação, né? Sendo os operários ali da fundação. Então, tipo assim, eu aqui já trabalhava um pouco com mecânica dos fluidos, né? Já conhecia um pouquinho da teoria. Lá eu cheguei, eu apliquei mecânica de fluidos em cima de eletrônica, entendeu? Então, tipo assim, eu peguei equipamento eletrônico e tô analisando fluido em cima de eletrônica. Então, você pega, assim, um para-raio gigantesco, começa a simular fluido ao redor dele, entendeu? Então, tipo assim, muito interessante. A gente acabou atribuindo muito a pesquisa que a Fundação Itaipu Parktec estava fazendo naquele momento. Então, tipo assim, é muito diferente. Por exemplo, eu estava no CEASB, que é o Centro Especializado em Análise e Segurança de Barreiras, que trabalhava com barreiras do Brasil inteiro, entendeu? Então, tipo assim, eles planejavam coisas individuais para cada tipo de barreira. Ah, é uma barreira de sedimento, é de tal maneira. Ah, é uma barreira de água, é de tal maneira. Então, tipo assim, era tudo muito pensado. E lá também tinha muito avanço tecnológico, né? A gente tinha uma equipe dentro do meu setor que trabalhava com gêmeos digitais. Gêmeos digitais consiste em você reproduzir algo físico 100% igual para um acompanhamento virtual. Ou seja, eles pegavam um rotor de uma bobina, fazia perfeito e pegava os pontos que estava analisando lá na prática e conseguia trazer para dentro da tecnologia. Então, entendeu? O nosso laboratório ficava longe da barreira, mas só que com o gêmeo digital a gente estava na barreira o tempo todo, entendeu? Nossa. Então, tipo assim, é magnífico. E eles aplicavam isso para também construções de casa e outras coisas. Então, tipo, outro nível de contato, tipo, fez eu ganhar um pouco mais de gosto por essa área, né? Mas outro nível, entendeu? Uma experiência única. E se estudantes que têm essa oportunidade, né, de viver a Itaipu Parktec, é muito interessante de se viver. Se tiver, vá. Pulando até para a próxima pergunta, né, que já é esse engate. Se algum aluno do Espírito Santo estiver pensando em fazer essa mobilidade acadêmica para o Paraná, o que vocês diriam para eles? Vai. Sinceramente, são muitos desafios, não pode negar, só que apesar de tudo, eu não me arrependo nem um pouco de ter ido. Porque eu acho que esses desafios não são de modo a desencorajar a ir. Muito pelo contrário, porque, por exemplo, toda essa questão de estar sozinho, né, até porque a gente foi em duplas, não estamos sozinhos totalmente. Mas tem essa questão toda de desenvolver uma autonomia. Você amadurece de um jeito muito diferente. Sim. Então, você não depende de ninguém, você depende de você mesmo. Não tem ninguém, querendo ou não, para te socorrer ali. Você é um adulto, você tem que ir atrás, você tem que fazer acontecer. Você tem aulas, você tem provas. No caso de vocês, tinha que ir lá pro lugar onde vocês tinham que ir. Eu nem sei porque eu não fui. Sim. Então, tipo assim, apesar de todos esses desafios, as vantagens, a sensação de você ter participado de uma experiência dessa é muito gratificante. Realmente. É único, né? Único. Eu acho que realmente aumenta o nosso senso de responsabilidade como pessoa em si. Você tem que ter a responsabilidade de agir corretamente durante o seu dia, porque se acontecer alguma coisa, saiba você que a pessoa mais próxima que tem de você é quem foi com você. Essa é a pessoa mais perto que você tem, quem foi com você, entendeu? Então a gente amadurece muito no pessoal nessa questão, porque, tipo assim, você tem que, não, mesmo que a gente aqui também, quem mora sozinho, tem que se virar sozinho, mas, tipo assim, você tá em outro lugar, entendeu? É outro estado, é coisas diferentes, culturas diferentes, você tem que saber como tratar as pessoas pra você não agir assim, que as pessoas entendam da forma errada, até porque são outras línguas, entendeu? São outras línguas, tipo, várias línguas mesmo. São 30 países que a UNILA tem. Em 30 países, pessoas de 30 países na UNILA tem. Então, tipo assim, você falar com essas pessoas tem que saber como falar. Falar de forma que elas vão entender, porque a gente não domina espanhol e as pessoas não dominam português, entendeu? Exatamente. Inclusive, quando você conversava com o pessoal que não era do Brasil, você ouvia aquele sotaque, eles entendiam. Aí você falava uma palavra específica ou um sotaque de regional do nosso país, o que é isso?
O que é pocar? O que é pocar? E isso até mesmo não só pro pessoal que é de outros países, pessoal do De próprio dentro Brasil. mesmo. Porque, igual no prédio, apesar de também ter as pessoas de outros países, tem pessoal de diferentes regiões do Brasil. Então, por exemplo, tem gente que é do Nordeste, tem gente que é de outra região do Brasil, tem gente que era do Norte. Então, por exemplo, pocar, apesar de ser uma coisa tão natural pra gente, para as pessoas do próprio Brasil já é uma coisa diferente, entendeu? Então, essa questão de ter que se adaptar linguisticamente, tanto com pessoas que estão ali, ainda que são do Brasil, e pessoas também que são de fora. Então, eu acho que, em resumo, na minha opinião, se você quer ir na mobilidade, vá. Apenas vá. Viva a experiência, se doe mesmo. Aproveite tudo que o lugar, o ambiente, as pessoas têm a oferecer. E é isso. É isso. Minhas falas. É isso. Não, é isso, porque, cara, essa mobilidade, ela ajuda em enfrentar muitos medos. Tipo, se você tem um medo de interagir com as pessoas, Nossa, esse é o sim. lugar. Você interage com tantas pessoas, né? Você tá igual o prédio. Você Foi- mora com pessoas foi- que você nunca viu na sua vida. A gente morava com cubanos, era outra nacionalidade, eram pessoas que, assim, não tô falando que eram pessoas totalmente diferentes, mas eram pessoas que tinham outras tradições, ela tinha outro jeito de fazer as coisas dela, e você tem que se adaptar a isso, porque você não pode mudar elas, você tem que mudar você mesmo. Você também é obrigado a confiar E você nas tem pessoas. que confiar nas Porque pessoas. suas roupas estão ali, Exato. alguns itens estão ali que são seus, entendeu? E você tem que confiar naquela pessoa que vai usar aquele mesmo ambiente com os seus itens ali, não tem jeito. Assim, só pra finalizar mesmo, a minha questão sobre isso é que, pra mim, foi uma questão de aprender a conviver. Porque foram novas amizades, fiz muitas amizades muito legais, tanto com os outros alunos do Espírito Santo que foram junto com a Aham. gente. Não vai somente 2 pessoas de cada campus, né? Não vai somente 2 pessoas de um campus só, né? Várias pessoas de vários campos. Então, na nossa vez, tinham 8 pessoas, né? Então, tivemos convivência com essas 8 pessoas e foi muito interessante também. Conhecer outras realidades dos outros IFES também, nessa Sim. própria mobilidade. E também entender que o espaço que a gente estava dividindo ali era um espaço coletivo e que a gente precisa viver em coletivo ali. Então, tipo Sim. assim, foi um aprendizado gigantesco sobre viver, entendeu? Então, agora chegou assim, nosso momento do episódio, o bloco especial. Então, nós temos 2 perguntas surpresas, que foram feitos 2 vídeos aqui. A gente não viu, a gente não sabe, então vamos saber agora junto com vocês. Tan, 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 tan. Que rufem os tambores. Oh! Fala pessoal, Quem tudo mais? jóia? Passando aqui para mandar um abraço para vocês que estão aí na Unila. Espero que esteja sendo um período de bastante aprendizado para a gente ficar muito feliz, né, de poder propiciar isso para os nossos estudantes. E a minha pergunta hoje é: qual o maior desafio cultural que vocês tiveram nesse intercâmbio, né? Qual o maior choque cultural que vocês perceberam ao longo desse processo, ao longo do período que vocês estão aí nesse período de internacionalização na Unila? Tá bom, joia? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Um abraço pro nosso querido diretor. Bom abraço, Um Eros. abraço ao querido Eros. Gente, essa pergunta é muito boa, tá? Cara, essa pergunta é Verdade. muito boa, porque, pra mim, o maior choque foi... Porque, assim, eu sabia que que o pessoal falava espanhol, portunhol, e a gente não citou, mas tem pessoas do Haiti também lá, Nossa, que sim. e os próprios paraguaios misturam o Guarani, que é uma língua nativa, que é uma língua indígena nativa dos próprios paraguaios, e o pessoal do Haiti, Haitianos. haitianos, eles falam tanto francês, tanto como a língua deles nativa, então eles misturam. Crioulo, né? Que é o crioulo. A gente não sabe se a gente tá falando o termo correto, mas é crioulo. é É que eles crioulo. falam. crioulo. Eu acabei pesquisando porque pode ser pejorativo, mas Mas é crioulo. é mesmo. crioulo o nome da língua. Da língua não, do dialeto que eles falam. Isso, é um dialeto. E o que impactou é eu entrei numa sala, eu sabia que essas línguas estavam lá, eu estava vivenciando essas línguas. E um aluno tirar uma dúvida com o professor, eu não entender a dúvida que ele tirou, porque eu não entendi o que ele falou, e eu entendi pelo professor. Porque foi muito impactante a língua ali, eu não sabia falar a língua, e eu falei assim, cara, como eu vou interagir com essas pessoas? Então eu tive que aprender a conversar a falar espanhol, né? Aprender a conversar também. Porque uma coisa, igual o Ian falou, você sabe que ela vai ter pessoas que falam espanhol. Agora, o momento que a pessoa vai chegar em você, vai falar em espanhol, e chegou a sua hora de responder ela também em espanhol. Isso é outra coisa. Na sua cabeça, a frase tá ali formulada. Agora, na você hora que você vai fala falar,
E não tem Não sai o espanhol. Um pouquito. Pera. Eu hablo um pouquinho espanhol. Um desafio cultural meu é a gente ter que aprender uma matéria que é ensinada em espanhol. Nossa. Sim. Reaprender a viver ali. Eu tinha pegado uma matéria específica que o professor, ele falava em espanhol. Ele fala um portunhol, Hispanohablante. mas ele fala muito espanhol, entendeu? E aí, eu não continuei com a matéria porque a ementa era diferente, mas acho que isso foi um desafio, você ter que aprender em outra língua, né? Essa mudança de língua, entendeu? Acho que, né? Gente, eu não sei se vocês vivenciaram, se foi uma experiência única, mas eu mesmo participei de uma disciplina que o professor falava, ó, vai ter seminário e se você quiser apresentar em português, é português. Se você quiser apresentar em espanhol, é espanhol. Eu peguei o seminário que estava escrito em espanhol, que você tinha que falar em espanhol, as perguntas eram em espanhol e você tinha depois que falar o que você aprendeu daquele seminário, entendeu? Então você é colocado ali naquela vivência cultural e linguística, tipo assim, você vai ou vai? Você vai ou entendeu? vai? E é bacana, tipo assim, que também não é só, por exemplo, só gente que vai. Mas, por exemplo, a gente também teve que fazer trabalhos acadêmicos com pessoas também que eram hispanohablantes, né? Então, era até bonitinho ver também o esforço deles de tentar falar com a gente, vendo que a gente também não consegue falar espanhol, e eles também tentando falar português com a gente. Fala todo mundo devagarzinho. O português falando devagar e o espanhol falando devagar, entendeu? Pra ver se um consegue entender o outro. Era muito bacana. Agora a gente vai passar pra segunda pergunta, né? Segunda pergunta também surpresa. Tan, 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 tan. Para vocês que estiveram por um bom tempo na Tríplice Fronteira, eu acho que a pergunta mais interessante, é que eu tenho mais curiosidade de saber, é como que esse contexto cultural de várias pessoas diferentes deve ter influenciado na formação de vocês. O que vocês trazem de novo que vocês não perceberiam se tivessem ficado durante toda a graduação em um único lugar? Caramba. Eu acho que Pesado, né? a responder essa daqui, a gente já respondeu ela meio que aqui no meio. A gente lidar com outras culturas, entendeu? Você saber agir com pessoas que falam outras línguas, que possuem outras culturas. A forma que algumas pessoas têm um cotidiano diferente, entendeu? Então, acho que, tipo assim, respeitar, Exatamente. principalmente quando a pessoa fala, algumas vezes eles podem adotar o sotaque deles pessoal, que pra nós é algum item que pode ser até engraçado. Você saber respeitar, entendeu? O que ele tá falando, entender falar de forma também compreensível, entendeu? Sem ser pejorativo ou adotar a nossa linguagem, até porque tem muitas coisas da nossa linguagem que eles não entendem. Então, no meu pessoal, acho que é isso, entendeu? A gente aprende a falar com as pessoas de diferentes culturas, em diferentes ambientes. A gente pode ser mais empático também, porque para pensar, a gente está saindo de um estado do Brasil para ir para outro estado do Brasil. Tem gente que está saindo de um país e entrando em outro país. Então, assim, a empatia nossa de estar um passo à frente para ajudar eles tem que estar sempre ali. Porque tinha uma galera com a gente que vinha do Paraguai e da Argentina. Então a gente sim tá à frente a elas para ajudá-las. Tipo, questão de mobilidade e tudo mais. A gente sempre pensa a gente para de pensar no nós e passa a pensar no coletivo. Em pessoas que saíram de seus países, dos seus próprios cotidianos, para viver um cotidiano aqui, entendeu? Então a gente, a parte, além de ser cultural, a gente passa a ser muito mais empático com o próximo, né? Eu acho também, porque igual ele falou, essa parte de o que você traz de novo, o que você teve que pensar diferente. Eu acho que lá, eu volto de novo sempre no prédio, porque eu acho que lá foi o maior choque cultural que eu tive. Porque, por exemplo, você tá na rua, você tá na faculdade, obviamente você vai ter esse contato. Agora, tipo assim, no seu ambiente de descanso, por exemplo, que é o lugar onde você vive lá, você dorme, lá a gente teve esse contato, querendo ou não, esse contato com pessoas diferentes. Então, foi muito pensar fora da sua casinha, tipo assim... você pensa que o certo é cozinhar desse jeito, lavar roupa nesse horário. Lá, não tem o que você fazer. Usar uma máquina só. Usar uma máquina só. Faz essa parte. 20 pessoas numa máquina. Mas, assim, umas coisas simples, mas que a pessoa tem um toque diferente. Por exemplo, eu acho que o almoço tem que ser arroz, feijão e isso. Aí chega o De Leon e faz aquele cuscuz dele com queijo e ovo. Maravilhoso.
Cara, pra mim eu trouxe uma nova visão de mundo e uma nova visão de engenharia, né? Porque o que eu vivi aqui, né? Que eu já era uma pessoa que moro sozinha, que conheço todos os procedimentos de se morar sozinha. Eu descobri o que é morar em conjunto, entendeu? Então eu descobri um novo mundo ali. Eu descobri que às vezes eu preciso de alguém que não vai estar disponível e que isso daí não é culpa da pessoa. Às vezes é, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas só que você descobre que você precisa saber fazer as coisas e saber lidar. E sobre a questão da engenharia, eu vivi 8 anos de Instituto Federal, né? Eu tô completando esse ano aí alguns aninhos, então. Então, pra mim, eu descobri que não é só o IFES, né? Existem outras universidades, existem outros cursos, existem outras possibilidades. Então, tipo assim, abriu o leque do que é engenharia, do que é graduação e do que é formação acadêmica, né? Aí, pessoal, para encerrar, cada um nós vamos falar uma frase. Então, participem apenas, tenham oportunidade, participem da mobilidade. O ensino, ele abre horizontes, e o ensino de forma ampla e com outras culturas abre mais ainda os horizontes, né? Então, se vocês têm a oportunidade, a minha dica ao pessoal é que vocês participem, abracem mesmo e vão com tudo. Vai para jogo mesmo, dê tudo de si, porque conta na pessoal, no profissional e no currículo também. E não só essa mobilidade em específico, mas, assim, aproveitar. O IFES dá muitas oportunidades. Sim. E nem todo mundo sabe aproveitar. O IFES todo ano ele dá tanta oportunidade e quando a gente vê o resultado que isso trouxe pra gente, isso é muito gratificante. Então, também, o que eu falo é aproveitar, não só especificamente na mobilidade, mas todas as oportunidades que o IFES traz pra gente. Isso é muito bom. Uhum. Yeah. É questão disso mesmo, porque eu vou reforçar um pouco o que a Alana falou. O IFES traz muita oportunidade, são ICs, são projetos, são pequenos artigos que você postam, que talvez amanhã estejam num livro, num congresso, um artigo que você fez por besteira e se dedicou muito. Então, o IFES dá muita porta, abre muita porta para você. Então, depende de você cair dentro ou ficar parado, porque eu lembro de uma palestra na Semana de Engenharia, que uma mulher que estudou no IFES, que hoje trabalha na EDP, ela falou meio assim, currículo todo mundo tem. Qual vai ser o seu diferencial? O que você vai fazer de diferente? Entendeu? Todo mundo vai chegar com um currículo lá de engenharia elétrica para trabalhar na EDP. O que você vai ter? Qual artigo? Aonde você trabalhou? Então, a faculdade não é só você fazer as matérias e terminar. É você fazer um projeto, fazer um artigo e crescer lá dentro, entendeu? Uhum. Eu queria agradecer. Eu também tem a Luísa. Todo mundo tá falando. Ratinha. Não, acontece com muita frequência. Ai, porque tá todo mundo muito empolgado. Eu já até me perdi já, mas aproveitem. É simples. Tá com medo? Vai. Eu mesmo chorei algumas semanas antes de ir. Cheguei lá chorando, passei muito estresse nas primeiras semanas, chorei muito. Mas eu aprendi, né? Querendo ou não, voltei viva, voltei inteira, voltei com o meu tablet. Voltou com todos os... Não deixei nada pra trás, além de boas experiências e ótimas amizades que eu fiz. Um beijo até pro pessoal do Paraná, que foi realmente muito parceiro comigo. A Geis, o pessoal do prédio, o pessoal da Fundação do CEASB, a Juliana e os meninos. Foi perfeito, pessoas incríveis, experiência magnífica. E eu desejo que todos tenham uma oportunidade tão boa quanto essa, né? E pra finalizar, ou você quer dar um agradecimento? Pode dar um agradecimento, se quiser. Reforçamos o nosso agradecimento ao CRJ, né? Por ter dado esse apoio técnico e ter fornecido também esse ambiente pra gente poder gravar esse podcast maravilhoso, pra dividir as nossas experiências com todo mundo que tem esse interesse. E pela sessão do espaço Labpoca, né, que é o espaço que nós estamos utilizando para gravar esse podcast. E espaços que fortalecem a juventude e democratizam o acesso à comunicação. E esse foi o nosso episódio. Antes, eu só queria também estender esse agradecimento ao Maduro, ao Thiago Maduro, porque sem ele, nada disso teria acontecido. Ele foi um pai, assim, pra gente. Tudo que a gente precisava, ele ajudou a cada momento. O Eros, ele fez tudo para facilitar também esse processo. Eles se doaram muito para que tudo isso fosse acontecer de verdade. Sim.
E de novo agradecer, né, ao De Leon e a Geise, que eles lá Nossos foram os nossos amorzinhos. pais, que nos Valeu. ajudaram em tudo. Valeu, IFES, valeu, Parquetec, valeu, Valeu Nila, tudo. valeu, Labipoca, valeu todo mundo. Valeu, seu Rafael também. Grande, grande. É isso, pessoal. Boa noite. Esse foi o nosso episódio de Vivências Sem Fronteiras entre estudantes do IFES na Unila. E obrigado por ouvir até aqui. E até o nosso próximo episódio de Vivências, Conversas Além da Sala de Aula. Tchau. Grande, grande. Grande. Rhythm is a dancer. That's a rumor.